Olá pessoal, aqui é o professor José Marcos. Hoje nós vamos resolver mais algumas questões de regra de 3 composta. Vamos começar aqui pelo exercício 1. Um ônibus com a velocidade de 80 km por hora percorre 400 km em 5 horas. Se o ônibus rodasse a 100 km por hora durante 7 horas, que distância iria percorrer? Então, aqui vamos escrever as grandezas. Então, nós temos aqui a quilômetros por hora, que é a velocidade do ônibus. Nós temos os quilômetros, que é a distância que ele percorre. E nós temos o tempo, que aqui no caso é em horas. Então, o ônibus com velocidade de 80 km por hora, ele percorre a distância de 400 km durante 5 horas. Agora vem a pergunta. Se o ônibus rodasse a 100 km por hora durante 7 horas, então aqui debaixo de hora, durante 7 horas, que distância iria percorrer? Então, eu não sei a distância que ele iria percorrer, coloco o x, certo? Aí, a primeira coisa que eu faço aqui é o quê? No x, eu vou colocar uma setinha para baixo, certo? Aí, eu esqueço aqui o tempo, as horas, e vou relacionar aqui as grandezas, quilômetros por hora com quilômetros. O que aconteceu aqui? O ônibus estava na velocidade de 80 km por hora. Ele passou para a velocidade de 100 km por hora. Aumentou ou diminuiu a velocidade aqui? Aumentou. Então, vou escrever aqui um sinalzinho de mais, certo? Agora eu vou fazer. Com a velocidade de 80 km por hora, ele andou uma distância de 400 km. Se ele aumentar a velocidade, ele vai andar mais longe ou mais perto, ele estando mais veloz. É lógico que ele estando a 80 km por hora, ele andou 400 km. Se ele tivesse a 100 por hora, ele ia andar mais quilômetros, certo? Então, aumentando a velocidade, vai aumentar a distância também que ele vai percorrer. Lembrando, pessoal, aqui que quando nós temos a combinação de sinal, quando aumenta uma grandeza e aumenta outra grandeza, ou diminui uma grandeza e diminui a outra, significa que são grandezas diretas. Eu vou colocar a seta para baixo. Se uma grandeza aumenta e a outra diminui, ou uma diminui e a outra aumenta, então são grandezas inversas. Então, vou colocar a seta para cima, certo? Então, aqui no caso, aumentou os quilômetros por hora. Então, logicamente que vai aumentar também a distância. Então, aumentou aqui. São grandezas diretas, que deu sinal igual. Então, essa seta aqui eu vou colocar para baixo, certo? Pronto, agora eu vou analisar as horas. Vou relacionar com a distância também, que está perguntando a distância, né? Esqueço aqui os quilômetros por hora, vou relacionar o tempo. O que aconteceu com as horas? Eram 5 horas, agora são o quê? 7 horas. Aumentou ou diminuiu? Aumentou as horas também. Se em 5 horas o ônibus percorreu 400 km, é lógico que em 7 horas, se tem mais tempo, ele vai andar mais também. Então, ele vai andar mais quilômetros. Então, aumentando as horas, vai aumentar a distância também. Sinais o quê? Iguais. Então, são grandezas o quê? Diretas. Seta o quê? Para baixo também, certo? Pronto. Coloquei a seta. Agora, como é que eu vou pegar? Eu pego assim, ó, o número que está, o x é igual. O número que está acima do x, no caso aqui o 400, com os que estão na ponta da seta, o 100 e o 7, dividido pelos números que sobraram, o 5 e o 80. Então, vai ficar assim, 400 vezes 100 vezes 7, dividido por 80 vezes 5. O que eu posso fazer aqui? Ó? Agora eu vou simplificar. Sempre começando cortando os zeros aqui, né? Só que aqui em cima eu tenho 4 zeros e embaixo eu tenho 1. Eu só posso cortar 1. Então, eu vou fazer assim, ó. Corto um zero aqui e um zero aqui. Simplifiquei por 10. 400 dividido por 10, 40. 80 dividido por 10, 8. Pronto, dá para simplificar mais. Sobrou aqui o 8 e o 5. O 8 eu posso dividir com 40. 5 vezes 8 é 40, né? Então, assim, ó. 40 por 8 dá 5. 8 por 8, 1. Pronto, sobrou o 5 aqui agora.
O 5 pode dividir com 5 lá, ó. Então, 5 por 5, 1. 5 por 5, 1. Pronto. Deu tudo 1 aqui e 1 aqui. Sobrou 100 vezes 7. Quanto que é 100 vezes 7? 100 vezes 7 é 700. Então, x igual a 700. 700 o quê? 700 quilômetros. Ou seja, que distância iria percorrer o ônibus? 700 quilômetros. É a resposta do meu problema. Agora vamos aqui para o exercício 2. 10 operários constroem um muro de 18 metros em 8 dias, trabalhando 9 horas por dia. Quantos dias demorarão 8 operários para fazer 20 metros de muro, trabalhando 10 horas por dia? Então, vamos separar as grandezas aqui, ó. 10 operários. Então, são 10 operários. Constrói um muro de 18 metros. Um muro de 18 metros em 8 dias. Em 8 dias. Trabalhando 9 horas por dia. Trabalhando 9 horas por dia. Então, tem 4 grandezas essa minha conta. Agora vem a pergunta, ó. Quantos dias? Então, o x vai ficar aqui debaixo de dias. Quantos dias demorarão 8 operários, então coloca debaixo de operário, 8 operários para fazer 20 metros do muro, trabalhando 10 horas por dia, certo? Então, o que eu vou fazer? Primeira coisa que eu vou fazer, no x, vou colocar a seta para baixo. Agora, o que eu vou fazer aqui agora? Esqueça essas duas grandezas, vou relacionar agora aqui horas por dia com dias, certo? As horas por dia trabalhadas. Aqui eram 9 horas por dia, agora são 10. Aumentou ou diminuiu? Aumentou as horas por dia. Coloco o sinalzinho de mais. Se 9 trabalhando 9 horas por dia, os operários gastaram 8 dias, ou seja, se eles passarem a trabalhar 10 horas por dia, ou seja, eles estão com mais coragem, eles estão trabalhando mais horas por dia, eles vão terminar mais rápido ou vai demorar mais? É lógico que se eles estão trabalhando mais horas por dia, eles vão terminar mais rápido. Então, se trabalhando 9 horas por dia, eles gastaram 8 dias, trabalhando 10 horas por dia, eles vão gastar menos dias, ou seja, são grandezas inversas. Aumenta as horas por dia, diminui os dias. Então, essa seta aqui vai ser para cima, certo? Pronto, coloquei a seta aqui, esqueça isso aqui. Vamos relacionar agora os metros de muro. Sempre relacionando com os dias aqui, relacionando com x. Eram 18 metros de muro, agora são 20. Aumentou ou diminuiu? Aumentou. 18 metros de muro, eles fazem 8 dias. E 20 metros... vão gastar mais dias ou menos dias? É lógico que 20 metros dá mais trabalho do que 18 metros. Então, se 18 metros gastaram 8 dias, 20 metros é mais trabalho, então vai gastar mais dias. Como é que ficaram os sinais aqui? Iguais. Então, essas duas grandezas são diretas, seta para baixo. Pronto, já coloquei a seta aqui, já coloquei aqui. Agora eu vou relacionar os operários. Esqueça onde eu coloquei a seta. Eu vou relacionar com o x. Como se existisse só esses dois, ó, operários e dias. Eram 10 operários, agora são 8. O que aconteceu? Diminuiu os operários. Diminuiu. 10 operários faz o trabalho, ou seja, constrói o muro em 8 dias. 8 operários vão construir em mais dias ou menos dias? É lógico que se diminuir o número de operários, ou seja, vai ficar mais lento. Ou seja, menos operários, demora mais tempo para fazer. Se 10 gastou 8 operários, trabalha mais lento, então vai gastar mais dias. Então, como é que essas grandezas? Elas são grandezas inversas, ou seja, quanto mais operários tem, mais rápido faz o serviço. Quanto menos operários tem, mais o serviço demora. Então, se 10 operários gastaram 8 dias, 8 vão gastar mais dias, porque diminuiu o número de operários, né, vão gastar mais dias. Então, sinais diferentes. Grandezas inversas. Seta para cima. Pronto. Agora, como que eu vou pegar aqui, ó? Já coloquei as setas, já analisei. Vou pegar assim, o número que está acima do x com os que estão na ponta da seta. Ou seja, aqui o 10,
o 20 e o 9, os que estão na ponta da seta, dividido pelos números que sobraram, ou seja, o 8, o 18 e o 10. Então, vai ficar assim, x igual o número que está acima do x, o 8, vezes os que estão na ponta da seta, que é o 10, vezes o 20, vezes o 9, dividido pelos números que sobraram. Sobrou aqui o 8, vezes 18 e vezes 10. Pronto. Agora eu vou simplificar. O 8, vou simplificar com 8. Ó, número igual. Ó, 8 por 8, 1. 8 por 8, 1. Outro número igual. O 10 e o 10. 10 por 10, 1. 10 por 10, 1. Sobrou o 18. O 18, vou dividir com o 9. 18 por 9. Dá para dividir por 9. 9 por 9, 1. 18 por 9, 2. Pronto, sobrou só o 2 aqui. O 2 pode dividir com 20. 2 dividido por 2, 1. 20 dividido por 2, 10. Pronto, 1 e 1. 1 e 1 e 1. Sobrou quem aqui? O 10, ou seja, x igual a 10. 10 o quê? 10 dias. É a resposta do meu problema. Então, quantos dias demorarão 8 operários? Demorarão 10 dias.